Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Estou gravando esse vídeo dia 9 de junho, às 10 horas e 6 minutos. É esse sábado. Você vai assistir esse vídeo na semana seguinte, não, na outra semana, daqui a uns 7, 9 dias. Ele é um vídeo histórico porque ele está sendo gravado no OBS. Há 2 anos eu venho usando para a gravação dos vídeos o Google Meet. Paguei uma assinatura do Google Meet. Para as lives eu uso o StreamYard. Meu filho vem dizendo: pai, tome vergonha, aprenda a usar o OBS. Tempo atrás ele sentou comigo, explicou, mas comigo não funciona assim, eu tenho que sentar, tenho que aprender para eu mesmo fazer, a não ser que tenha um profissional que prepare tudo, senta, grava e a pessoa faça tudo. Não é meu caso, eu tenho que operar. Então eu ia empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Mas uma que outra pessoa andou resmungando da qualidade dos vídeos e isso me afeta bastante. E eu disse, mas eu não preciso estar ouvindo essas coisas, eu podia estar gravando no OBS. Então tirei aí 2 dias para começar a aprender a mexer no OBS. Ainda não aprendi, estou longe de aprender a lidar com o OBS. Para você ter uma ideia, eu sentei para gravar um vídeo da Bíblia toda verso a verso. Mas eu me lembrei que eu não sei como eu projeto uma lâmina, a lâmina do texto em hebraico na tela, não sei fazer. Então eu me vi obrigado a gravar um vídeo que eu não preciso projetar nada, é sentar, falar, desligar. Também vou passar a usar o OBS nas lives, mas não sei ainda mexer. Então as lives, nesse momento, continuarão sendo feitas no StreamYard. A de amanhã à noite provavelmente será no StreamYard. Mas eu tive que pegar outro programa para edição, porque o programa que eu uso para edição, o programa do aplicativo Fotos Herdadas do Windows, aquele que eu usava a chamazinha, em que aparecem as coisas escritas com aquelas letrinhas, ele não grava com a qualidade do OBS, então não adianta nada gravar com qualidade e depois usar um editor que faça uma diminuição da qualidade do vídeo. Então baixei um outro programa, não sei se vou continuar usando, CapCut. Vou ver se ele me atende. Vou testando até chegar a um que seja ideal. Então, vídeo histórico, primeiro gravado com o OBS. Deixe as suas impressões. O que mudou na qualidade de vídeo, na qualidade de som? Mudou nada? Mudou para melhor? Mudou para pior? Me faça saber. E vamos ao que interessa, sentir e saber as origens da consciência. Nós estamos na parte 2. Já li Inteligência, Mente e Consciência, já está gravado. Já li Sentir não é o mesmo que estar consciente e não requer uma mente. Já li também O Conteúdo da Mente, Inteligência sem Mente, a produção de imagens mentais, Transformação de atividade neural em movimento e mente, e a fabricação de mentes. Dessa vez, eu vou ler A Mente das Plantas e a Sabedoria do Príncipe Charles. Página 56. São 2 páginas, deixa eu ver se o texto é grande. 2 laudas. Vou chutar 20 minutos. Não há como não simpatizar com uma pessoa que conversa com plantas. Como dizem como o Príncipe Charles faz. Indiscutivelmente, falar com plantas implica não só um reconhecimento do valor de formas de vida não humanas, mas também respeito pela ideia de que bons cuidados, reais ou poetizados, na forma de palavras gentis, fazem diferença para a vida de organismos não humanos. Uma ideia, de fato, encantadora. Desde que o Príncipe Charles não nos diga que a samambaia respondeu, eu não vejo problema nenhum. Eu, particularmente, não tomo isso como um valor, nem como um mérito. É só uma característica. Gosto mais de plantas do que de bichos. E gosto mais de árvores do que de flores, de arbustos de flores, por exemplo. Acho árvore um ser imponente.
É difícil eu olhar para uma árvore e não parar, travar. Não sei se o príncipe Charles é um conhecedor da botânica, especificamente, ou da biologia em geral, mas ele tem muita razão em respeitar e amar as plantas. E está em boa companhia, nada menos de que Claude Bernard, de quem falamos há pouco. Claude Bernard descobriu o efeito da anestesia na vida das plantas, percebeu a importância da regulação da vida já no último quarto do século XIX e explicou a necessidade dessa regulação para manter o equilíbrio no interior físico-químico de todos os seres vivos, ao qual ele deu o nome de meio interno. Então você tem uma célula. Há dois meios, o meio externo e o meio interno. E no meio dos dois meios, a membrana celular. Isso vale então para os animais pluricelulares. Há o interior, o meio interno e o exterior, o meio externo. A vida mapeia sempre os dois meios, o meio interno e o meio externo. Para o Edgar Morin, a consciência é o desenvolvimento de uma faculdade nova do ser vivo de mapear não apenas os dois meios, o interno e o externo, mas mapear o próprio processo de mapeamento. O mapeamento é feito de modo absolutamente inconsciente pelos animais não dotados de consciência, mas é feito. Ele é produzido corporalmente, materialmente. O mapeamento não é uma atividade anímica, é uma atividade da matéria. Então, há lá no corpo corpúsculos, moléculas, organelas, produzindo o mapeamento do meio externo e do meio interno. Mas elas não se mapeiam. Na espécie humana, segundo Edgar Morin, sim. Nós adquirimos a complexa capacidade de mapear o meio interno e o externo, como todo ser vivo, mas mapear os organismos que mapeiam o mapeamento. Para Edgar Morin, isso é consciência. Algumas de suas ideias foram inspiradas na vida das plantas e é fácil imaginá-lo conversando com elas também, embora não seja preciso ir tão longe. Eu não sei se seria necessário. Quando você imagina um cientista em laboratório usando camundongos, macacos, outros animais como cobaias, não necessariamente conversa com eles. Vai depender do fim que você vai dar àquela cobaia, obviamente. Basta reconhecer que, embora o termo homeostase só tenha se popularizado algumas décadas mais tarde, pela mão do cientista americano Walter Cannon, o admirável Claude Bernard, trabalhando discretamente em Paris, descreveu pela primeira vez o fenômeno da homeostase e percebeu sua importância. Homeostase é o processo pelo qual todo ser vivo, todo organismo vivo, controla o funcionamento do conjunto que o constitui. Ele mapeia, regula, mapeia, regula, mapeia, regula. Diferente do Sol, que funciona sem interferência do Sol no funcionamento, o Sol é apenas a abstração concreta, material, de um funcionamento alheio ao todo. O ser vivo é como o Sol, ele resulta da interação de diversas partes não interessadas no todo, mas o organismo retroage sobre as partes e regula o comportamento das partes em função do seu projeto. O Sol não pode decidir viver eternamente e lutar contra isso. O Sol nem sabe que está morrendo. Os seres vivos não sabem que estão morrendo, mas lutam contra a morte, regulando o seu meio interno, homeostase. Desgraçadamente, parece que de modo inútil. Postergar o fim não é acabar com o fim.
E o que Claude Bernard viu em suas plantas? Ele viu seres vivos com muitas células e diversos tipos de tecidos, gerindo organismos multissistêmicos complexos com bastante êxito, apesar de, em grande medida, estarem envoltos em celulose, serem desprovidos de músculos e, portanto, impedidos de executar movimentos evidentes. Ele viu que, na verdade, as plantas eram bem capazes de movimentos não evidentes, furtivos, como sua impressionante rede de raízes subterrâneas. E como pareciam e parecem ser conhecedoras essas raízes, crescendo ao ritmo lento, mas inexorável, em direção à região do subsolo, que lhes fornecerá mais água e nutrientes. Claude Bernard também percebeu que a água podia ser levada para a superfície, para as partes superiores expostas das plantas e para suas folhas e flores, graças a um sistema eficaz de circulação hidráulica. E notou que organismos multicelulares e multissistêmicos tinham uma solução brilhante para gerar movimento, justapondo novos elementos celulares um ao lado do outro, e assim movendo a extremidade de um ramo, alongando o ramo inteiro. Isto é o que as plantas fazem quando seu sistema de raízes curva-se e cresce em direção específica, voltado para o local onde moléculas de água aguardam em abundância. Excepcionalmente, plantas podem de fato se mover, usando algo similar a músculos, como é o caso das folhas da planta carnívora Dioneia. Mas essa não é a regra. Claude Bernard não se espantaria se descobrisse o que aprendemos desde a sua época. Nas florestas, as raízes formam vastas redes que contribuem para a homeostase coletiva, ou seja, as plantas se comunicam. Não é uma comunicação verbal, não é uma comunicação consciente, não é uma comunicação intencional, não é uma comunicação organizada, centralizada, não é regida por sistema nervoso central, é mecânico, é circunstancial, é ocasional, como a vida. Todos esses prodígios são realizados na ausência de um sistema nervoso. Ela não tem sistema nervoso, não tem cérebro. Mas com a ajuda de uma capacidade abundante de sentir e de uma inteligência sem mente, percepção do meio externo, computação do meio externo, homeostase. Ora, quem precisa de uma mente quando consegue fazer tanto sem ela? Eu quero ver uma árvore brincar de amarelinha. Bem, a árvore não se mexe. Então vamos pensar em algo que ela pudesse fazer paradinha. Eu quero ver uma árvore compor uma sinfonia. Sem mente, essa inteligência sublime dos vegetais, das plantas, da flora, e é sublime mesmo, não é uma ironia, não serve nem para brincar, nem para curtir ou compor uma boa música, nem para a religião, nem para a arte, nem para a fantasia. É para isso que serve a nossa mente. Razão de sobra, portanto, para Claude Bernard admirar essa família de organismos vivos e investigar a obediência que eles manifestam aos imperativos da homeostase. Temos que ter aqui o cuidado de não converter a homeostase numa inteligência pessoal interessada. Seja cada organela individual, seja o conjunto, não há uma intencionalidade. Tudo decorre de interações não premeditadas, circunstanciais, fixadas, circunstancialmente, historicamente, localmente, que uma vez fixada, essa interação não ocasional se reproduz por capacidade viva pré-adquirida. Essa reprodução tende ao infinito, mas novas interações vão se dar, essa nova interação gerou novas propriedades,
Novas interações geram novas interações, que geram novas interações, sempre no mesmo passinho do elefantinho. Sem premeditação, sem vontade. É acaso, é impulso circunstancial, mas uma vez instalado, torna-se fixo, estável. O mesmo vai acontecer quando esses organismos, ocasionalmente, não premeditadamente, por exemplo, a maior parte dos pesquisadores dizem que, sem querer, por alguma razão, uma célula entrou dentro da outra e, em vez de ser digerida, virou parte dela. E assim começa a história das células com núcleo. Depois, células viram colônias acidentalmente. Não há ninguém dirigindo nada. E o funcionamento de células em colônia é diferente do funcionamento de uma célula sozinha. Novas interações, novas propriedades. A homeostase não é premeditada. É ocasional, como qualquer outra coisa. Mas uma vez que a homeostase se instala, ela inaugura um novo tipo de funcionamento da matéria do universo, mais evoluído do que qualquer outro tipo de matéria do universo. O Sol é extraordinário, o buraco negro é algo quase que inimaginável, mas são e permanecem ali, sem desdobramentos de interação. Eles se instalam e não lutam para a sua permanência, no sentido de que há mecanismos ali constituídos única e exclusivamente para a manutenção daquele organismo. Não há homeostase dentro do Sol, dentro do buraco negro. Já sabemos, o Sol vai, acabar. Quanto ao buraco negro, ainda há discussão. Já tem gente dizendo que ele também acaba. Demora um pouquinho mais. Muito pouquinho mais. Mas parece que acaba também. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário. Também um comentário sobre o uso do OBS, se melhorou, piorou, é a mesma coisa, não faz diferença. Deixe então o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia. www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. E eu vou ver se eu consigo aprender como projetar enquanto estou gravando, para eu poder gravar o vídeo da Bíblia, nossa Bíblia, a Bíblia toda verso a verso, usando o OBS, senão vou ter que voltar e usar o Meet até que eu aprenda. Tchau, tchau.